Bom dia, pessoal, tudo bem? Brito do Fala Brito aqui mais uma vez com vocês, e hoje a gente vai conversar sobre a dificuldade de ser hétero. Esse vídeo aqui ele é quase um relato, na verdade, da minha própria vida ao longo de 33 anos em relação a esse tema, porque eu lembro que desde que eu me entenda por gente, ali por volta dos 5, 7 anos, quando a gente na idade mental consegue desenvolver alguma consciência de si, né? Obviamente que eu não estou seguindo ali todos os marcos da infância e nem tentando traçar um paralelo em relação a isso, mas é só para ilustrar mesmo aqui com um pouco mais de precisão aquilo que eu quero dizer. E então, começando a conversar com vocês, eu já deixo aqui também um disclaimer. Aqui atrás, como vocês podem observar, essa porta aqui, ela é a porta do banheiro aqui de casa. E a minha esposa, nesse exato momento, está lavando. Então, em algum momento, talvez ela passe por ali, apareça de maneira bem repentina e cause algum estranhamento em relação ao cenário do vídeo. Mas não se atenham a isso, né? É só um detalhe, assim, que pode acontecer. Amor, fecha um pouquinho mais a porta, por favor, senão a iluminação vai ficar... Aí, obrigado. Então, voltando ao tema aqui do vídeo, né? Lembrando que essa semana eu já lancei aqui um vídeo no canal falando sobre misoginia e regularização das redes. O título do outro vídeo é O Nível da Discussão Caiu. Você pode pesquisar aqui no canal para assistir também. Mas o desse vídeo vai ser sobre a dificuldade de ser hétero, né? Trazendo então o meu relato em relação a essa forma que as pessoas esperam que o homem hétero seja na sociedade atualmente. Então começa, pelo menos para mim, né, uma coisa que sempre me marcou bastante foi a questão do vocabulário. Segundo a minha mãe, eu sempre tive muita facilidade em lidar com expressões de linguagem, comunicação. Eu sempre consegui me expressar bem, tanto facialmente, eu vou dizer assim, apesar de que eu tenha minhas dúvidas em relação a isso, quanto oralmente. E isso ficou bastante estranho. Lá ele, né? Então, em grupos de escola, por exemplo, grupos de amigos, grupos de trabalho, sempre que existe alguma necessidade de se apresentar alguma coisa, as pessoas sempre contam comigo para que eu traga ali a explanação sobre o assunto. Eu não sei se isso tem a ver com como é que eu posso dizer? Com a maneira como eu realmente falo, não sei se de fato eu passo ali algum ar de seriedade, digamos assim. Eu acho que eu fico um pouco mais sério quando eu coloco esse óculos, né? Deixa eu ver aqui. Com óculos, sem óculos. Eu acho melhor com óculos. Só que, assim, acrescentando, né, a essa nossa discussão. Desde criança, então, eu sempre tive essa facilidade de comunicação. E pelo que a gente já sabe, e eu acho que isso tem até uma certa evidência científica, é que as mulheres elas são o lado da sociedade que mais desenvolve a questão da comunicação, a linguagem, né? Então, isso acaba sempre me colocando, de certa forma, como alguém que tem facilidade, então, de ter mais amizade com mulheres do que homens. Já começa por aí. O outro ponto é que eu gosto bastante de usar termos que muitas vezes não são utilizados e eu gosto bem de salientar e as palavras que eu uso, elas sempre têm um significado preciso. Então, se eu falo, por exemplo, a palavra amor, para mim, eu estou trazendo um conceito de amor, aquela questão bem profunda, aquela entrega, né? Mas, e isso também aqui abre um parênteses, talvez tenha a ver com o meu quase autismo, talvez, não sei. Isso é uma história para outro vídeo, né? Que eu até cheguei a fazer alguns testes para saber se eu estou dentro do transtorno do espectro autista, o que me foi bastante estranho porque eu meio que gabaritei o teste, meio não, né? Eu gabaritei o teste, mas na fase de entrevista com a mãe, ou com um familiar, que não precisa ser necessariamente a mãe, mas com alguém que esteve presente ali durante a sua infância,
ela falou que eu não tive, assim, né, perdas significativas no desenvolvimento durante a minha infância. Então, para a especialista que estava me atendendo na época, ela acha que isso não tem a ver com autismo, e sim. Eu tenho alguma coisa, não sei o que, que é. Na verdade, eu sempre me senti deslocado em vários sentidos. E voltando ao tema, né? Por exemplo, futebol. Eu não gosto de futebol, eu não consigo conversar sobre futebol. Eu não consigo encontrar graça dentro do futebol, com exceção da Copa do Mundo, quando ela acontece, né? E aí sim a gente tem algum divertimento. Eu, no caso, tenho algum divertimento. Mas não é pelo futebol em si, é pela representação do Brasil dentro do cenário internacional, desculpa. E aí sim eu consigo me sentir confortável para torcer e até mesmo traçar algum comentário, talvez, sobre o Neymar, né, coisa do tipo, mas também tudo muito raso, assim. Mas no geral, tipo, eu nunca vou saber qual o jogador melhor da temporada que foi para o time A ou B e porque o técnico fulano do Cleiton e ciclano do Silva é melhor para o time C ou D, sabe? Esse tipo de comentário eu nunca vou conseguir fazer. Eu tenho alguns conhecidos, amigos e colegas que gostam bastante de futebol, e quando eles começam a conversar, assim, parece que a minha mente desliga, porque é um assunto que realmente é desinteressante para mim. E eu fico ouvindo eles conversando e sempre tem aquela intensidade, né? Por exemplo, eu tenho o meu ex-gestor, que também é o meu amigo pessoal, ele é fãzão, assim, do Palmeiras. Ele sofre pelo Palmeiras, de fato. Quando o Palmeiras perde, ele fica extremamente triste e mal-humorado durante uma semana. E aí eu fico tentando entender essa relação, assim, né? Tipo, essa coisa de associar o seu emocional com o desempenho do seu time. Eu acredito, racionalizando bastante, assim, sobre o tema, sobre essa parte em específico, que talvez tenha a ver com, por exemplo, comigo, eu gosto muito de jogos eletrônicos, então eu sempre joguei bastante no computador, jogos de diversos tipos, MOBA, tiro, RPG, que também são os tipos preferidos que eu tenho, né, de jogos. Daí, isso isso meio que eu tento associar, assim, então, tipo, quando eu perco uma partida, por exemplo, eu fico super puto, muito chateado, porque eu vi que o meu esforço não foi recompensado. Mas assistir uma partida de futebol, de certa forma, seria diferente, porque a, não é o seu esforço ali, tipo, você não tem controle sobre aquilo, sabe? Só te resta sentar e assistir, mas quando você joga alguma coisa, você tem que realmente se empenhar em ganhar. Tipo, a vitória, certo, algumas condições de derrota e de vitória, mas no geral, a condição de vitória está 50% na sua mão, vou colocar assim. Então essa também é uma das dificuldades, né? Então eu dificilmente encontro temas correlatos em relação a outros caras héteros para ter nível de amizade. Outra coisa é o meu tipo de humor, assim. O meu humor, ele não é bem aquele humor que segue a linha do ganhar e do perder, sabe? Tipo, a competição natural que eu acho que existe entre os homens, ou pelo menos entre a maioria deles. É esse tipo de situação pouco me importa, na verdade. Eu acho que eu estou sempre mais interessado em me aprofundar alguns assuntos que não são corriqueiros, por exemplo. Apesar de que com o avanço da minha idade, hoje eu estou com 33 anos, eu já me sinto um tanto mais apegado a alguns assuntos, como boleto alto, imposto de renda e fila no caixa do mercado, por exemplo. Então, se alguém vier e reclamar da fila no caixa, eu vou provavelmente responder, porque são coisas que me incomodam também. Mas eu acho que no geral isso não tem nada a ver com ser hétero, ou talvez tenha e eu não saiba, enfim. Essas questões sociais são ainda um tanto complexas para mim desde sempre. Uma outra coisa também que sempre aconteceu em relação aos flertes, né, antes da minha esposa. Então, por exemplo, na época que eu estava na faculdade, eu estava lendo literatura, eu acho que era Machado de Assis, se eu não me engano. E eu ficava com uma menina na faculdade, inclusive eu até tive uma pré-discussão com a minha esposa aqui por citar isso, que ela morre de ciúmes, eu não sei porquê. E aí eu trocando mensagens ali no chat do WhatsApp,
eu mencionei para a menina que o sabor da boca dela tinha ficado na minha, né, de maneira romântica ali, porque, enfim, eu estava bem empolgado com a leitura ali na literatura, e aí eu quis, né, fazer bonito. E a menina simplesmente mandou: ah, para de frescura, sabe? Tipo, tá lendo muito. Aí eu fiquei, ok, né? Tipo, fazer o quê? Mas eu sempre fui assim, sabe? Tipo, eu sempre busquei essa maneira de me comunicar. Às vezes eu acho que eu sou prolixo demais, muito verborrágico, mas é realmente a maneira como eu consigo me expressar bem. Eu acho que eu também tenho momentos de monocórdicos, eu vou dizer assim, que eu me sinto menos propenso a falar. E também quando eu começo a falar bastante, eu sinto que a minha mente dá uma organizada, sabe? Porque no geral eu sempre estou pensando muito em muita coisa ao mesmo tempo, às vezes dois pensamentos recorrentes ao mesmo tempo, com alguns detalhes, algum nível de detalhamento. Então eu gosto muito também de organizar questões processuais, assim, então, tipo, pensar em sistemas. Tanto que a minha transição de carreira tem se dado muito por causa disso. E aí a gente acaba sentindo um pouquinho assim, né? Então quando eu começo a comunicar, meio que a mente dá uma acalmada, eu acho que porque a gente libera um pouco mais essa demanda, esse fluxo de pensamento que está no nível abstrato e traz para esse nível um tanto físico, né? Que é a fala propriamente. Não que você consiga ver a fala como se fosse um objeto físico, mas em termos de de matéria, de energia, vou dizer assim, tá certo dizer assim? Eu não sei, depois eu vou pesquisar. O som se propaga no espaço, né? Então, você ouve o som que sai da minha boca. Então, de certa forma, é a concretização do meu pensamento através da fala. Então, isso me faz pensar um pouco menos, né, enquanto eu falo, o que, de certa forma, gera um certo alívio para minha cabeça. É isso. Então, no geral, seria essa a dificuldade, né, que eu tenho em relação a ser hétero e a ter que ter essa expressão hétera diante da sociedade. Também tem a questão dos gostos, né? E aqui eu não sei se é uma questão só minha ou se também os outros caras escondem, mas assim, por exemplo, roupa, eu acho que pelo menos a gente tem que combinar. Ainda que a roupa seja simples, uma calça jeans, uma camisa preta ou uma camisa branca, por exemplo, as roupas têm que estar combinando, né? Tem que ser apresentável. Alguns gostos também, cheiros, por exemplo, eu acho que pessoas que têm um odor bom, e aqui eu não sei se de fato outras pessoas também reclamam disso, ou se isso não é uma importância assim, em relação a ser hétero, mas enfim, eu acho que a gente tem que de alguma forma andar apresentável sempre e ter uma certa coesão naquilo que você, na forma como você fala e na forma como você se apresenta, assim. Para mim, se a pessoa não tem isso, ela acaba trazendo um certo ar de desorganização, sabe? Ainda que eu entenda que, desculpa, o carisma seja importante, às vezes o carisma ele não supera a técnica, né? Então o ideal é que a gente consiga juntar a técnica com carisma para a gente ser uma pessoa inesquecível. Tá bom, filho. E o que isso tem a ver com ser hétero? Não sei. Eu não sei se uma pessoa hétera pensaria dessa forma. Desculpa, o Arthur resolveu gritar. Vou esperar ele se acalmar um pouquinho. Então, voltando aqui a esse assunto de a dificuldade de ser hétero, né? Então, hétero masculino, tá, gente? Não sei se eu especifiquei isso ou se você não entendeu também. Então, dentre todas as coisas que eu já mencionei, eu noto também esse movimento do self-made trazido de volta, né, para dentro dessa expressão masculina que a sociedade pede. Então, por exemplo, eu sei capinar, eu sei furar a parede, eu sei martelar, eu sei bater massa, cimento, sabe, essas coisas, porque eu tive uma infância assim, né, perto dessas coisas. Meu avô era pedreiro. A casa onde eu morei por muitos anos durante a infância tinha um matagal assim muito alto, então a minha mãe, em vez de me deixar jogar bola na rua, ela pedia para eu ir capinar o lote. Então eu não sei se essas coisas que geralmente o homem faz, né,
me ajudam a ter essa expressão. Eu realmente não sei, eu sempre estou me perguntando e questionando em relação a isso, eu estou sendo homem o suficiente. Inclusive, eu até pergunto para minha esposa, falei, amor, tu acha que eu não sou, assim, diferente? Quem sabe, eu queria ser, assim, aquele macho mais rústico, aquela coisa bruta, sabe? Ela falou, não, eu gosto do teu jeito, eu me apaixonei por essa forma que você tem, assim. Aí eu sempre fico me perguntando, mas que forma? Tipo, ela disse que é porque eu sei conversar. Mulher gosta de falar, né, gente? Então, convenhamos, eu não tô sendo machista nem nada, mas mulher gosta de falar. E não é que eu gosto de falar também, na verdade eu falo bem pouco. Mas eu só falo quando é necessário, né? Então, quando, por exemplo, tem um evento, uma coisa do tipo, aí eu solto a voz e falo. Mas, no geral, em casa eu sou um pouco mais quieto, retraído, calado. Ah, sim, uma outra coisa também que eu percebo é que eu tenho uma boa comunicação verbal, escrita, né? Então, junto com a oral. Eu consigo escrever bem e as pessoas gostam até, né? Inclusive, eu trabalhei muitos anos escrevendo artigos, TCCs, teses, enfim, ajudando com dissertações de diversos alunos, enfim, pessoas que eram do meio acadêmico e tinham dificuldade em lidar com esse nível de escrita um tanto mais acadêmico, né? Enfim, não é esse o foco aqui do tema. E também eu já me cansei, né, de aparecer aqui, de falar para vocês, a voz vai ficando mais fraca, parece que a garganta vai secando. Então eu vou aproveitar um momento aqui e pedir para você se inscrever no canal, você deixar o seu comentário, seu like. Se você curtir também, compartilha com seus amigos e amigas. Se você concorda, se você discorda também, tanto faz. Aqui é um canal até certo ponto democrático. A única coisa que eu nunca vou aceitar é que você teça comentários potencialmente criminosos em relação ao meu conteúdo, à minha pessoa e também a outros usuários aqui do YouTube. E, enfim, é isso, pessoal. Tenham um bom dia, um abraço para vocês. Se vocês também se identificaram com o tema e queiram acrescentar detalhes que talvez eu tenha esquecido, porque, enfim, eu falei em relação à minha experiência, né? Mas vocês também podem trazer em relação à experiência de vocês, caso haja outros carinhas que se sintam da mesma forma, para a gente criar esse debate aqui. E eu estou pensando também no tema da nossa próxima conversa. Estou pensando em falar sobre ser pobre, sabor rico. Então pensa aí nesse tema. Se você gostar, já deixa aqui também no comentário se você quer que eu fale sobre isso. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.